Olá, professora Silvia Ferreira. Vamos estruturar respostas a partir da pergunta feita na prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o cargo de investigador. Sintaticamente, identifique, perceba aqui, já começa o meu poder de leitura e dar sentido àquilo que eu leio. Eu tenho que identificar os tipos de sujeito nas orações, ok? Identificar os tipos de sujeito nas orações. Quando eu identifico, então eu vou achar qual é o sujeito. O sujeito é este. Sintaticamente, identifiquei, localizei, grifei, destaquei. Então tá. Estão pedindo ajuda para os desabrigados? Perceba que quem estão pedindo ajuda eu já não sei. Então aqui, como é que eu vou identificar? Na letra B, eu percebo que quem não se feriu na tragédia foi aquele menino. Ótimo, identifiquei o sujeito. Quem queriam ter participado dos resgates? João e Antônio. Quem deixei dinheiro para a compra dos suprimentos, perceba que eu sei, mas não vem expresso. Na letra E, porque tenho a presença de um verbo que denota fenômeno da natureza, não acho o sujeito, não vou grifar nada, né? Aqui, inclusive, tirarei o grifo. Não identifiquei ninguém aqui. Agora, é lógico que espera-se que você tenha feito a explanação do porquê que esse sujeito foi identificado desta maneira. Por exemplo, por que eu não consegui identificar o sujeito da frase 1? Ué, então eu estou dizendo aqui, ó, o sujeito da oração acima é indeterminado. Dada a presença de uma locução verbal, tá aqui, né? Pedir ajuda, aliás, estão pedindo. A presença de uma locução verbal com o verbo na terceira pessoa do plural, porque eu estou entendendo que são eles estão pedindo ajuda. E quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural sem referente, ou seja, não estou resgatando nenhuma informação dada anteriormente, esse sujeito é indeterminado, tudo bem? Então, não dava para você, de forma pobre e superficial, não grifar nada e dizer, ok, não consigo identificar este sujeito. Eu preciso dizer, inclusive, poderia você ter colocado aqui que este não vem expresso, este sujeito não vem expresso na oração, por ser um sujeito indeterminado. E aí eu provo. Ué, o verbo está na terceira pessoa do plural sem referente anterior. Tudo bem? Aí a gente vem para a segunda pergunta. Dizem, né, que a gente só teria uma pergunta, mas a gente tem 5. Tá, na frase 2, aquele menino não se feriu na tragédia. Lembra lá, no começo, eu falei, então, aquele menino... Destas duas palavras eu encontro uma que é a mais importante. A mais importante a gente chama de núcleo. Então eu vou explicar agora. O sujeito da oração acima, o sujeito é aquele menino. E classifica-se como sujeito simples. E eu vou além, vou explicar. Por que isso é um sujeito simples? Dada a presença de apenas um núcleo. Qual é o núcleo? Menino. Se eu quisesse colocar uma cerejinha nesse bolo, eu poderia dizer, olha, esse sujeito, observando a voz verbal, eu posso classificá-lo como sujeito agente, pois aquele menino pratica a ação de não se ferir na tragédia, tá? Silvia, eu não fiz isso. Não existe uma resposta única e certa. Não existe a possibilidade de você encontrar uma escrita idêntica. Cada escritor tem a sua abordagem. É claro que facilita para mim essa
explanação, porque sou dona da matéria. Mas se você colocou que possui apenas um núcleo, qual é esse núcleo e que este sujeito se classifica como simples, está tudo dentro do padrão. Aí a gente não pode considerar como zero uma resposta que contém as palavras-chave às quais já fiz referência, tá? A terceira pergunta, ou a terceira parte de uma única pergunta, João e Antônio queriam ter participado do resgate. Então, a gente observa, inclusive, a presença de uma locução verbal com o verbo auxiliar no plural. Ai, por que será? Porque o sujeito, ele não tem um núcleo só. Olha o conectivo aqui. É o João e é o Antônio. Por isso, o verbo está no plural. Eu identifiquei? Ok, identifiquei. Vou classificar? Sim, eu vou transformar isso aqui em uma resposta. Eu vou explicar como é que eu faço para identificar por que eu julgo ser estes os sujeitos e como ele é denominado, ou como a gente chama esse tipo de sujeito. Então, o sujeito da oração acima é composto. Afirmei. Vou prolongar a resposta. Por que ele é composto? Porque ele possui dois núcleos. Pois, faltou aqui o possui, ok? Pois possui dois núcleos. Aliás, está certinho. Deixa eu apagar aqui. Pois dois núcleos o compõem. Este sujeito é composto por dois núcleos. Ah, é? São dois núcleos? Quais? Contei. João e Antônio. Tudo bem? Então, o sujeito, quais palavras-chave? Composto, dois núcleos, João e Antônio. Posso enfeitar? Posso classificá-lo como sujeito agente, pois João e Antônio praticam a ação de quererem ter participado dos resgates. Esta partezinha, é claro que é só para complementar a resposta, mas não é para te deixar preocupado. Veja a próxima. Nós temos a quarta pergunta, ou a quarta parte de uma pergunta. A oração é: deixei dinheiro para compra de suprimentos. Cuidado, porque na letra A nós não tínhamos também nada aqui para chamarmos de sujeito. Só que existe uma diferença entre aquele e este. E eu começo explicando. Porque não há um termo expresso, veja aqui, né, um espaço vago, mas a desinência verbal deixei só cabe o pronome eu. A desinência verbal permite a identificação do ser a quem se faz referência. Ou seja, porque há um termo e a desinência permite a identificação a quem se faz referência, o sujeito da oração acima é classificado como oculto. Ou seja, eu sei que alguém praticou a ação e eu sei quem praticou, porque o verbo denuncia, mas ele não vem expresso, ele vem oculto. Tudo bem? Aí vem o resgate e o complemento, a diferença entre a letra D e a letra A. Importante ressaltar que essa classificação se dá pelo fato de o verbo estar na primeira pessoa do singular. Em terceira pessoa do plural, sem referente anterior, indeterminado seria este sujeito. Tudo bem? Silvia, eu não fiz assim. Tudo bem, não tem problema. Eu vou colocar aqui as palavras-chave que você deveria ter utilizado. Eu sei porque o verbo denuncia. Então, o verbo, pela terminação, pela desinência do verbo, eu consigo identificar e classificar este sujeito como oculto. Você poderia ter dito, por exemplo, o sujeito é oculto, pois o verbo está na primeira pessoa do singular, e isso é possível identificar pela terminação do verbo, sendo, portanto, o sujeito chamado de sujeito oculto, aquele que não aparece, não vem expresso na oração,
mais é possível identificá-lo. Tudo bem? E a última, perceba que nós não temos como pensar em alguém que praticou a ação, mas está escondido, mas eu acho pela terminação do verbo, ou perceber pelo verbo que houve a prática de uma ação, mas eu não sei quem é que praticou. Aqui não dá, porque o verbo chover, ele é o verbo que expressa fenômeno da natureza. Importante, choveu demais na região serrana do Rio de Janeiro. Choveu mesmo, choveu a chuva, né? Usando aqui a redundância, choveu a chuva. O verbo chover está em sentido literal. É por isso que nós não temos sujeito. Então, não há sujeito na oração acima. Estou afirmando. Está pedindo para eu identificar. Não tem como eu identificar o sujeito da oração acima. Mas eu preciso explicar por quê. Porque o verbo choveu, que no contexto está sendo utilizado em sentido literal, porque se ele for em sentido não literal, tem sujeito, choveram aplausos, por exemplo. O verbo choveu expressa fenômeno da natureza, né? Em sentido literal. Isso que eu acabei de dizer, isso posto, gramaticalmente o sujeito é inexistente. Quando nós temos verbos que expressam fenômeno da natureza em sentido literal, classificamos o sujeito como inexistente. Por isso o verbo fica no singular, sempre, sempre, sempre. Silvia, palavras-chave. Não tem sujeito na oração, ele é chamado de sujeito inexistente. Por quê? Porque você tem um verbo que expressa fenômeno da natureza, ok? Espero ter contribuído, deixado o seu coração um pouco mais tranquilo quando você percebeu que passou pelas palavras-chave. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou delegado de Polícia Federal e hoje vamos responder as duas questões da prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo, que foi aplicada semana passada aqui, maio de 2022. Duas questões de direito penal, duas questões, a primeira, uma questão bastante complicada, eu acho uma questão de um nível muito avançado, o candidato para conseguir aceitar essa questão, essa primeira questão aqui, é um candidato muito bom, muito atento, e ainda uma questão que eu imagino que vai trazer bastante polêmica ainda quando sair esse padrão de resposta, porque a doutrina diverge quanto à efetiva resposta dessa questão aqui. A gente vai ver, tem pelo menos 4 tipos penais que são muito próximos entre si, e os detalhes desses crimes é que vão fazer a diferença, as elementares desses crimes aí, que vão fazer essa diferença. E tem autores que entendem de uma maneira e autores que entendem de outra. Então não sei qual vai ser a posição da banca VUNESP nesse sentido. Eu vou adotar aqui uma posição que eu acredito que é a correta, Eu, pessoa física, Leonardo, acredito que essa posição que eu estou trazendo para vocês aqui deve ser o padrão de resposta, porque é o mais comum aqui na doutrina. Se vier uma resposta diferente lá no espelho, isso vai ser uma resposta baseada numa doutrina minoritária, Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A banca não deveria ter feito uma questão tão polêmica desse jeito, porque ela é realmente, vários autores vão estar discordando sobre isso daqui por um detalhe bastante fundamental aqui. Então vamos ver quais são essas duas questões, Questão envolvendo João e Pedro. João estava realizando um trabalho em grupo para a faculdade na casa de Pedro, seu colega de sala. Então o João estava na casa do Pedro. Após discutirem acaloradamente, Pedro ordenou a João que fosse embora de sua casa. João se recusou a deixar o imóvel, apesar da insistência de Pedro, que passadas algumas horas resolveu acionar a polícia. Antes mesmo da chegada da viatura policial, João deixou espontaneamente o imóvel, nele esquecendo seus objetos pessoais, dentre os quais um notebook e livros universitários. No dia seguinte, sem autorização do seu colega, Pedro anunciou a venda no mural da faculdade do notebook de João. Então olha que caso complexo aqui. O João estava na casa do Pedro, os dois discutiram, o Pedro mandou o João embora.
o Pedro expulsou o João de casa. E o João permaneceu ali por horas ainda. Disse que não vou sair, tal, se recusou a sair, permaneceu ali por horas. O Pedro chamou a polícia, antes da polícia chegar, o João saiu fora. Só que o João foi embora e deixou ali sua mochila, tá, seus bens, e tinha um computador ali, tinha seu notebook que ele estava usando naquele trabalho. O Pedro pegou esse notebook e anunciou no mural da faculdade no outro dia. Ou seja, o Pedro subtraiu um bem aí do João, sem autorização do João. Então, a banca pergunta quais os crimes praticados por João e Pedro. Né? Que infrações penais, eventualmente, aí, em tese, foram praticadas e se seria cabível a desistência voluntária em relação à conduta do João, né? Não em relação à conduta do Pedro. Então, só precisa responder em relação ao João. Então, vamos responder essa questão A, né, de passo a passo aqui. Em relação ao João, o que aconteceu? Né? Você pode começar a sua resposta aí de acordo com o caso relatado, né? João cometeu o crime de violação de domicílio. Em qual modalidade? O João ingressou na casa de forma clandestina? Não, ele ingressou, né, quando o Pedro o chamou, o Pedro o convidou para ir à sua casa. Então o ingresso dele, o início desse processo, ele é lícito. Só que o Pedro expulsou o João de casa e o João se recusou a sair. Então ele está na modalidade, né, na violação de domicílio, na modalidade permanecer contra a vontade expressa do morador. Isso está lá no 150 do Código Penal. Né? Então pode-se dizer, né, que o João, né, praticou o crime de violação de domicílio na modalidade permanecer contra a vontade. Isso está lá no 150. Né? Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Né? A pena aí de detenção de 1 a 3 meses. Então o João cometeu esse crime porque ele permaneceu, né, contra a vontade expressa do Pedro, que era o proprietário. Isso, claro, simples, acredito que ninguém errou isso daqui. E em relação ao Pedro, né, o crime que o Pedro cometeu? Né? Vamos ver lá então essas possibilidades. Né? Vamos fazer uma espécie de revisão aqui. Né? Que crimes que o Pedro pode ter eventualmente praticado? Né? O Pedro pode ter praticado apropriação indébita. Eu acredito que muita gente escolheu aqui esse crime de, né, apropriação indébita, que tipificou a conduta do Pedro como apropriação indébita. Ele pode ter praticado o crime de apropriação à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Há o crime também de apropriação de coisa achada e há o crime de furto. Todos esses crimes aqui são muito próximos entre si, porque há a subtração de uma coisa alheia móvel, que no caso aqui é um notebook. Todos esses crimes aqui têm como objeto uma coisa alheia móvel. Só que o que diferencia um crime, né, do outro aqui? É o que a gente vai ver agora e vamos eliminando crime por crime. Apropriação indébita. O que é isso? É apropriar-se de coisa alheia móvel que tem a posse ou detenção. Qual que é a característica principal da apropriação indébita? Né? É essa quebra de confiança entre as partes. Na apropriação indébita, uma pessoa voluntariamente, de forma ciente, de forma espontânea, entrega um bem dela a outra pessoa. E a outra pessoa recebe esse bem de boa fé. Ele recebe a posse ou detenção daquele bem, sabendo que aquele bem é daquela outra pessoa que o entregou. Então, o João e a Maria. O João entrega um bem dele para Maria. Fala, Maria, pegue meu celular aqui e utilize meu celular. Entrega para ela. Ela utiliza. Ela fala, Maria, pode levar para casa, me devolva amanhã. A Maria pega esse celular e leva para casa dela. O João entregou de boa fé e a Maria recebeu de boa fé. A intenção dela original era devolver isso no outro dia. Só que, por algum motivo, a Maria inverte seu ânimo. Ela passa, então, a se comportar como proprietária daquele bem. Ela não devolve o bem para o João no outro dia. Ela se apropria do bem. Então ela recebe de boa fé, João estava de boa fé, conscientemente entregou a posse. Maria, de boa fé, conscientemente recebeu a posse. Só que depois de um tempo a Maria inverte seu ânimo. Ela quebra aquela relação de confiança que ela tinha com o João.
Então, a apropriação indébita tem essa característica fundamental aqui, de quebra de confiança. Não está escrito quebra de confiança no tipo penal? Não está. Mas esse é o entendimento doutrinário. Né? Entende-se aqui pela leitura, né, a leitura dogmática desse crime, entende-se que há essa elementar implícita, que era a confiança que existia entre essas pessoas. A doutrina aqui vai dizer que, né, temos 5 grandes requisitos para se caracterizar a apropriação indébita, que é a entrega espontânea e consciente do bem pela vítima, a posse e detenção recebidas são desvigiadas, ou seja, abre-se a possibilidade daquele bem ser retirado da esfera de vigilância da vítima. O agente do crime, né, recebe esse bem de boa fé. Inicialmente ele não tinha vontade de ter esse bem para ele, não tinha vontade de subtrair esse bem para ele. Ele tinha apenas a vontade de ter a posse ou detenção provisória desse bem. Só que depois de um tempo, né, juridicamente relevante, ele inverte um ânimo em relação à posse desse objeto. E aí ele passa a se comportar como proprietário de um bem que já está na sua posse. Então há essa quebra dessa relação de confiança. O bem é entregado pela vítima com confiança que o bem vai ser devolvido. Só que esse bem não é devolvido no final das contas. Isso é a apropriação indébita. A gente pode dizer que nesse caso aqui, do João e do Pedro, no caso do nosso exemplo, existiu todos esses elementos aqui, houve a ocorrência de todos esses elementos para se caracterizar a apropriação indébita? Eu acredito que não. Por quê? Porque o computador, o notebook, que é o nosso objeto aqui, ele não foi entregue de boa fé ao Pedro. O João não entregou, não emprestou o notebook para ele utilizá-lo, esperando que ele fosse devolvido. O João, ao fugir da casa do Pedro, ele esqueceu o notebook lá. Ele deixou o notebook naquele espaço e foi embora. Ele não entregou, não há essa relação de confiança, da posse do bem ter sido entregue, né, de forma pessoal, de forma, né, com boa fé, e ser recebido de boa fé. Não houve essa relação de confiança entre as partes. Eles estavam usando o computador ali e de repente o João foi embora e deixou o computador lá. Por isso eu acredito que não se caracteriza o crime de apropriação indébita nesse caso aqui do João e do Pedro. Né? O crime de apropriação de coisa havida por erro, né? Ou, né, encontrado aqui por caso fortuito ou força maior, né? Que está lá no 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder, por erro, caso fortuito, ou força da natureza. Né? Então, é uma modalidade, pode dizer assim, uma modalidade de apropriação indébita, onde não houve aquela relação de confiança, não houve a entrega do bem pela vítima. Mas o bem objeto desse crime, ele chega na posse, né, do autor, ou por um erro, ou por um caso fortuito, ou por uma força da natureza. Pensando nessa primeira parte aqui, no crime, né, da apropriação havida por erro, quais são os requisitos para a caracterização desse crime? Primeiro, a vítima está em erro não provocado pelo agente. A vítima entrega o bem ao agente mediante um erro, mas um erro não provocado pelo agente. Porque se o agente provocou ali, induziu a vítima a entregar o bem para ele, né, induziu o erro, e o erro levou à entrega do bem, a gente tem o crime de estelionato. Aqui no caso, a vítima ela está em erro, ou seja, ela está entendendo a realidade de forma errada, e ela entrega esse bem ao agente, né, em razão desse erro, e esse erro não foi provocado pelo agente. Então a vítima espontaneamente entrega esse bem em razão desse erro. O agente, ao receber o bem, ele não percebe o erro e ele recebe esse bem de boa fé. Quando o agente, já na posse do bem, ele percebe o erro e inverte o ânimo. Ele percebe que aquele bem está na posse dele em razão de erro. E aí ele passa a se comportar como proprietário daquele bem. Então ele está muito próximo aqui, né? A apropriação havida por erro, ela está muito próxima da apropriação indébita. A grande diferença que tem é que a entrega do bem ela é voluntária, isso não se debate, mas ela é voluntária em razão de um erro. Então na apropriação indébita comum,
duas amigas, uma empresta um colar para outra ir numa festa. A outra amiga vai numa festa e não devolve o colar. Passa a se comportar como proprietária do colar. Vende colar e tal, faz alguma coisa. Então ela cometeu apropriação indébita. O colar foi entregue para ela de boa fé e foi recebido de boa fé. Depois ela inverteu o ânimo e passou a se comportar como proprietária. Na apropriação à vida por erro, imagine-se que essa amiga emprestou o colar para outra e quando a outra abriu, né, a caixinha do colar lá, tinha um colar e um anel. Ou seja, a vítima, no caso, ela entregou um colar e entregou um anel em erro. A pessoa, né, a outra amiga que recebeu isso, ela recebeu de boa fé. Recebeu o colar de boa fé, com a intenção de devolver. Quando ela abre, ela vê que tem um colar e um anel. Ela no outro dia devolve o colar e fica com o anel para ela. Ou seja, ela se apropriou de algo entregue a ela em razão de erro. Ela cometeu aqui o crime de apropriação de coisa à vida por erro. No nosso caso do Pedro e do João, houve essa apropriação por erro? O João entregou o computador para o Pedro em erro? Não. O computador estava lá, ele fugiu da polícia e deixou o computador lá. Por isso que esse crime, né, o artigo 169 aqui, não aconteceu nesse caso. A parte final aqui do artigo 69, que é o crime, né, quando o objeto chega ali à posse do agente em razão de caso fortuito ou força maior. No caso quando a gente fala de caso fortuito, a gente está falando de alguma espécie de participação humana. Sempre que há esse nome, né, caso fortuito, quer dizer que há uma conduta humana envolvida. Já nos casos de força da natureza ou força maior, né, é apenas a natureza que leva a essa ocorrência, né, sem uma participação humana. O grande exemplo que a doutrina dá aqui para a caracterização desse caso é, imagine-se que, né, tem duas fazendas fronteiriças e aí um funcionário ali deixa a porteira aberta das duas, né, por erro, assim, deixa uma porteira aberta e um gado de uma fazenda passa para outra. Ou seja, em razão de um erro aqui cometido, né, por um caso fortuito aqui, cometido por um funcionário, o gado de uma fazenda foi para outra. E aí o dono da fazenda que recebeu o gado percebe que aquilo aconteceu, percebe que o gado chegou na fazenda dele e não devolve. Passa a se comportar como proprietário desses elementos, né, daqueles removentes ali. Então ele cometeu aqui, no caso, uma apropriação de coisa à vida por caso fortuito. Fortuitamente aquele gado apareceu na fazenda dele e ele não devolveu. Sabendo que era do outro, não devolveu. Já no caso de força da natureza, pensa numa ventania, num furacão, algo assim, uma enchente, que acaba levando algo para sua casa. Pensa numa enchente que carrega um carro, por exemplo. Aí um carro é carregado por uma enchente e acaba caindo num terreno, né, dentro de uma garagem de uma casa assim, que era aberta, e aí a pessoa vê aquele carro lá e passa a se comportar como proprietária do carro. Pega o carro para ela, reforma o carro, começa a andar com o carro. Então ela aqui se apropriou de um bem, né, em razão de força, né, um bem que chegou para ela em razão de força da natureza. Nesse caso aqui, a gente não tem, né, no nosso caso do Pedro e do João, não temos essa ocorrência, né? Não há caso fortuito ou força da natureza envolvendo. Foi o próprio João que foi embora e deixou o bem ali, né? O Pedro, em nenhum momento o Pedro recebeu esse bem. Ele não recebeu o bem para ele. Em nenhum momento chegou, né, na posse dele. O bem foi deixado na casa dele. Não foi entregue para ele de nenhuma maneira. Não houve um caso fortuito ou uma força da natureza que entregou esse bem ao João. Por isso que eu acredito que não se caracteriza aqui o crime, né, de apropriação à vida por caso fortuito ou força da natureza. Pode ser uma interpretação mais extensiva aí, pode entender que a fuga do João da casa pode ser considerada um caso fortuito. Ele fugiu e aí, em razão dessa conduta dele, ele acabou deixando o computador ali e o Pedro se apossou do computador em razão desse caso fortuito. Mas eu, sinceramente, não acredito nessa interpretação, assim, porque não há a entrega do bem, né? Não há o recebimento do bem pelo Pedro, né? Apenas o esquecimento do bem pelo João. Por isso que eu, particularmente, não entendo que houve a ocorrência desse crime aqui. O crime de apropriação de coisa achada,
né, que está lá no artigo, no inciso 2 do parágrafo único do 169. Né? Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. O objeto material desse crime aqui é uma coisa perdida. E o que é coisa perdida por direito civil? A gente está falando de propriedade aqui, a gente tem que fazer uma leitura lá do direito civil. Então uma coisa perdida é uma coisa que se extraviou, né, se saiu da esfera de proteção do seu proprietário em local público ou local aberto ao público. Ou seja, numa rua, numa praça, dentro de um ônibus, no cinema, em qualquer lugar assim, onde a pessoa perdeu realmente. A coisa perdida é algo que saiu da sua esfera, que foi perdida, né, que encontra-se fora da esfera de proteção do dono. Se a coisa, e a pessoa, né, que se apropria, né, o crime é que, então, o crime de apropriação de coisa achada, vai se dar quando você encontra uma coisa perdida. Uma coisa que aparentemente não tem dono, só que na verdade tem, só foi perdida pelo seu dono. Você se apropria desse bem e não devolve o bem dentro de 15 dias. É um crime que só vai se consumar depois de passados 15 dias na posse daquele bem. Então você está andando na rua e vê um celular no chão. Você pegou o celular ali, é uma coisa perdida, não tem ninguém perto e tal. Você foi lá e pegou aquele celular para você. Achou um monte de dinheiro no chão, achou um relógio, alguma coisa assim, caída. Foi no cinema, sentou, pegou na cadeira, tinha um relógio. Isso é uma coisa perdida. Porque é uma coisa que não está na esfera de proteção do dono. Agora, se é um bem que você sabe quem é o dono, um bem que você vê caindo do dono, saindo, né, de perto do dono. Uma pessoa que está num restaurante, levanta do restaurante e deixa o celular em cima da mesa. Você viu isso acontecendo. Você viu a pessoa levantando e deixando o celular em cima da mesa. E ela sai. Você sabe que aquela pessoa ali é o dono daquele celular. Você vai lá e pega o celular para você. Você se apropriou de uma coisa achada? Não. Você cometeu o crime de furto. Porque você sabe quem é o dono. Aquele bem não foi esquecido num local público. Você tem a consciência de quem é o proprietário daquela coisa. Agora, se você chega num local, pela primeira vez, chegou num local e havia um celular ali, aquilo é uma coisa perdida. Se você viu caindo do bolso de alguém, você sabe quem é o proprietário daquela coisa. Por isso aquela coisa não é perdida. Então aqui, o crime de apropriação de coisa achada, é preciso então caracterizar o que é coisa perdida. No caso do João e do Pedro, o computador é uma coisa perdida? Não. O Pedro sabe que ele esqueceu, né? O João sabe que esqueceu o computador na casa do Pedro. E o Pedro sabe que aquele computador é do João. Então não é uma coisa perdida. Por isso não pode se caracterizar por uma coisa achada. Porque todos têm conhecimento ali de de quem é o proprietário daquele bem. Por isso a apropriação de coisa achada também não se caracteriza. E agora, por fim, a resposta que eu acho que é a resposta correta, que está aqui baseada, né, na doutrina majoritária, baseada em quem realmente entende do assunto aqui, que é o crime de furto. O que aconteceu naquele caso? O que é furto? É subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. É preciso então que haja uma coisa móvel, ou seja, uma coisa que pode ser transportada, uma coisa alheia, uma coisa que tem proprietário, né? A coisa que não é de ninguém, ou seja, uma coisa, né, que não tem água no rio, oxigênio, né, nunca foi, né, de ninguém, é o que a gente chama de res nullius. Então não pode ser objeto de crime. E uma coisa abandonada, res derelita, também não pode ser objeto de crime. Por exemplo, lixo. Você deixou lixo fora da rua, lixo não é propriedade de ninguém. Lixo não pode ser furtado, né? Então as coisas que não são de ninguém, coisas abandonadas, não podem ser objetos de furto. As coisas perdidas, ou seja, coisas que não têm proprietário, que têm proprietário, mas que o proprietário não está na posse daqueles bens, elas podem ser objeto de furto? Não, elas vão ser objeto de apropriação de coisa achada. E agora, o fim, né, é outro requisito, que é o fim de assenhoramento definitivo, ou seja, a intenção, né, de definitivamente receber o bem para si ou entregar definitivamente o bem para outro. Então, caracterizados esses três elementos aqui, a gente tem um crime de furto. E o que aconteceu no caso do Pedro e do João? Eu acredito que aconteceu um crime de furto. O Pedro, percebendo que o João foi embora e deixou o computador ali,
o João, o Pedro, consciente de que aquele computador é do João, decidiu vender o computador. Se apropriou daquele computador e ofereceu esse computador para terceiros. Isso caracteriza o crime de furto. Ele sabia quem era o dono. É a mesma coisa que se na sala de aula, ali, eles estudam juntos, na sala de aula, o Pedro fosse lá na mochila do João e pegasse o computador. É a mesma coisa. Se o João tivesse ido, né, no banheiro, e aí ele tivesse pegado, escondido o computador para ele. Isso é furto. Se o João tivesse dito para ele, ó, eu preciso ir agora encontrar não sei quem, tem um compromisso, tal, se o João tivesse saído, falar, eu volto daqui 1 hora que eu preciso fazer alguma coisa. Foi. Quando ele volta, o João vai e volta, o computador não está mais lá, o Pedro já pegou esse computador e já vendeu, que crime é esse? É o crime de furto. Agora, se o João tivesse efetivamente entregue o bem, ó, use esse computador aqui por algum tempo, use e amanhã me entregue. E aí o Pedro anuncia esse computador depois de um dia, não entrega e anuncia, aí a gente teria uma apropriação indébita, porque há uma relação de confiança entre as partes. No caso aqui, não houve isso. Houve apenas a entrega, né, o João apenas deixou aquele bem ali, esqueceu aquele bem ali ao fugir da polícia. Por isso eu entendo que houve o crime de furto aqui praticado pelo Pedro. João cometeu o crime de invasão de domicílio, na modalidade de permanecer clandestinamente, auspiciosamente, né, em razão da negativa do proprietário, e o Pedro cometeu o crime de furto. Essa é a minha opinião, eu acredito que é uma opinião baseada na doutrina majoritária aí, e deve ser a alternativa correta dada pela banca. Senão, se depois sair esse espelho, vamos recorrer disso daí, porque não está certo. E a alternativa B, a questão B, né? Seria cabível a desistência voluntária em relação ao crime praticado pelo João? O que é a desistência voluntária? Está lá no artigo 15, né? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir, isso é desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza, que é o arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Ou seja, na desistência voluntária, pressupõe-se que o agente, né, ele tinha os meios de continuar com a execução do crime, ele poderia continuar com a execução do crime, ele está ali naquele intervalo chamado intercrimes. Ele iniciou a ação, mas ainda não consumou o crime. E aí ele pode, então, né, deixar de prosseguir naquela consumação, desistir voluntariamente. Já diz o nome, deixa bem claro já, né? Então ele tem essa capacidade. Então o João deseja matar o Pedro. O João vai lá e dá 1 facada no Pedro. Não morreu ainda, dá 2 facadas, dá 3, 4, até o Pedro morrer. Homicídio. Ele quer matar o Pedro, ele deu 1 facada. Depois que deu 1 facada, ele percebeu o que ele estava fazendo. Percebeu, né, todas as consequências aí de um homicídio. E aí ele desiste disso. Ele desiste de prosseguir e vai embora. Deixa o Pedro lá esfaqueado. Então ele vai responder o quê? Pela lesão corporal que ele cometeu, não pelo homicídio. Porque ele desistiu, ele poderia continuar esfaqueando, mas não continuou. Então, né, a doutrina traz aí que a desistência voluntária se caracteriza por esse slogan, a gente pode dizer assim, né, por esse mimético aqui, que é posso prosseguir, mas não quero. Então ele tem a capacidade de prosseguir, mas não deseja mais prosseguir. No crime aqui praticado pelo João, que é a invasão de domicílio, é possível realizar a desistência voluntária? Não é. Por que não? Porque o crime já está consumado. A desistência voluntária exige que o agente inicie a prática do crime e o crime não esteja consumado ainda. Ele desista de consumar o crime. No caso aqui, o crime de invasão de domicílio é um crime instantâneo, um crime formal, de mera conduta. A partir do momento que ele permaneceu clandestinamente ali, ele entrou legalmente, permaneceu clandestinamente, na hora que o Pedro expulsou, mandou ele embora, e ele não foi, o crime está consumado. Então não é possível desistir de um crime que já está consumado. Por isso que não é possível a aplicação aqui, né? Senão é impossível a aplicação do Instituto da Desistência Voluntária em relação ao crime praticado pelo João, em razão de ser um crime de mera conduta, um crime que não é possível dar essa continuidade.
Vamos então finalizar aqui com a última questão, né, que é a questão 3 aqui, de direito, né? Quais são os requisitos que caracterizam o furto privilegiado e quais as consequências do reconhecimento do furto privilegiado? O que é furto privilegiado? É um instituto de benefício penal, quando o agente é primário e o valor é de pequeno, e a coisa é de pequeno valor, e aí o juiz pode, né, deixar de substituir a reclusão por detenção, pode diminuir a pena de 1 a 2 terços, ou pode aplicar apenas a pena de multa, né? Uma questão diferente da primeira ali, que era muito complexa. Essa segunda questão, ela é bastante simples, né? Então, só para deixar isso bem claro para vocês, para caracterizar o instituto do furto privilegiado, é preciso que o réu seja primário, seja um réu que não tenha sido condenado anteriormente por outro crime, e que a coisa tenha pequeno valor. Entende-se que pequeno valor é até um salário mínimo. Então, todo bem que tiver até, né, R$1.000 e poucos ali, que é o salário mínimo, ele pode ser considerado de pequeno valor. Não confunda furto privilegiado com furto de bagatela, são duas coisas completamente diferentes. Então, os requisitos são cumulativos, ou seja, é preciso que ele seja primário e que o bem seja de pequeno valor, e como consequências, a possibilidade de substituição da reclusão por detenção, da diminuição de 1 a 2 terços de pena ou da aplicação somente de multa, né? Essas são os requisitos aqui que a gente tem, né? Os requisitos e as consequências do furto privilegiado. Então você tinha que, né, narrar esses, né, tanto os requisitos quanto os furtos privilegiados, as consequências penais disso. Espero que vocês tenham gostado da correção, uma questão polêmica, né? Difícil de acontecer em provas de nível superior não jurídicos, né? Acho que uma questão dessa poderia ser bem aplicada numa prova de delegado, uma prova de magistratura, uma prova de Ministério Público, assim, que traria um espaço para fazer essa discussão toda. Mas no caso aqui, eu acredito que no final das contas a gente vai ter lá o furto naquele primeiro crime. Espero que vocês tenham gostado dessa espécie de revisão e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem, então estamos aqui para corrigir a prova dissertativa de investigador de polícia, agora da VUNESP 2022, da Polícia Civil de São Paulo. Vou botar aqui na tela para vocês, olha só. A pergunta era uma pergunta até muito simples, né? O que é controle social? Diferencie controle social informal do controle social formal. Então vamos lá, ó, vou até jogar a resposta aqui para você. Veja, o conceito de controle social é um conceito trazido da sociologia americana, né, do século XX. Né? Foi lá nos Estados Unidos que os sociólogos desenvolveram bem um conceito do que é, né, controle social. Mas no fundo, o que é o controle social? É uma série de mecanismos, né, instituições sociais, né, que o sujeito vai cruzar a vida inteira dele, vai experimentar a vida inteira dele, e no fundo, é o quê? Vão servir para a sociabilidade das pessoas, né, a fim de submeter as pessoas às regras estabelecidas pela própria sociedade. Né? Então é aquilo que vai ensinar a criança a comer, ensinar a criança que não pode bater em ninguém, ensinar a criança que não pode roubar o que não é dela. Né? Depois no futuro ensinar a respeitar as leis de trânsito, enfim, uma série de instituições pelas quais a gente vai passar, que vai ensinar a gente a viver em sociedade. Né? No fundo é isso. Né? Então a família, claro, é a primeira, né, instituição de controle social, é a grande instituição de controle social nossa da infância. Depois a escola, né, vai ensinar as regras mais básicas. Depois o próprio mercado de trabalho também vai ensinar isso, porque quando você chegar para trabalhar tem regras, né, regras trabalhistas, enfim, as regras da empresa, código de conduta. Há algumas instituições de mais amplo espectro, então, por exemplo, sei lá, os costumes de uma certa região, né, que vão ensinar as pessoas, passando de geração em geração, a agir de uma certa forma. Muitas vezes a religião, por exemplo, né, no fundo ela é, antes de tudo, um código de conduta também, né? Os livros religiosos falam, olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Os cristãos têm até os mandamentos, por exemplo, né? Código de conduta. Então, tudo isso é controle social. Mas veja que esse controle social, ele é informal.
né? Ele é informal porque não há uma instituição dedicada exatamente a isso. A escola não serve só para fazer controle social. A religião também não serve só para fazer controle social e nem o mercado de trabalho, né? Porém, o Estado, né, o Estado moderno, né, desenvolveu instituições especialmente dedicadas ao controle social, especialmente dedicadas, né, a estabelecer a regulação da vida em sociedade por meio das leis, né, e estabelecer a punição em caso de infração dessas leis, né, e punições essas, inclusive, que podem tirar a liberdade da pessoa. Então, quando a gente fala das instituições estatais que foram criadas especialmente para esse fim, nós estamos falando das instituições do sistema judiciário, do sistema de justiça penal. Então veja que a gente tem lá um conjunto de instituições que é da vida humana, que dentre as funções dele vai exercer o controle social, mas não são órgãos oficiais para isso. E temos um outro conjunto de órgãos que, esses sim, oficiais, operados e criados dentro do sistema de justiça criminal, que vão estabelecer leis, regras e sanções. Então, o primeiro conjunto aqui, vamos lá, primeiro conjunto de instituições sociais que vão operar na sociabilidade do indivíduo, são os chamados controles sociais informais. O segundo, controle social formal, é órgão estatal, especialmente criado para estabelecer o controle social, para estruturar um sistema de regulação e de sanção oficial. E aí, são esses dois universos de existência que você tinha que trazer para a sua resposta. Então aqui, ó. Então, primeiro deveria ter trabalhado aqui o que é o controle social. Então, uma série de mecanismos e instituições para submeter os indivíduos às regras. O formal, composto por órgão oficial e estatal do sistema de justiça. Ele é criado e operado para estabelecer o controle social. Ele vai estruturar o sistema de regulação e sanção oficial. Eu até coloquei aqui, ó, por exemplo, polícia, poder judiciário, sistema penitenciário. Controle social informal, composto pelas instituições sociais que operam na sociabilidade do indivíduo. Eles não são órgãos estatais especialmente criados para isso, mas eles vão estabelecer regras de convivência, vão estabelecer valores, a família, a escola, a religião, os costumes. Veja que falar da palavra valores era importante porque a ausência de valores e a ausência de normas gera a anomia do Durkheim. Gera a anomia do Durkheim, por exemplo. Então, essa que é a diferença entre controle social formal e controle social informal. Veja que não era uma resposta sofisticada, não exigia nada profundo, exigia só que você organizasse a resposta aqui. Bacana! Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. E para quem foi bem, para quem passou, vamos lá aqui. O Isomeoral tá vindo aí. Um grande abraço. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!